Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Convidar a todos para nós fazermos a nossa leitura oficial. Amém? Que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Toda a igreja. 1, 2, 3. Amém? Nós estamos felizes em poder voltar a adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir oração à igreja. Aqui tem muitos pedidos de oração. E vamos louvar, adorar, exaltar o nome de Jesus, que Ele merece todo louvor, toda adoração. E nós estamos aqui para somente exaltar o seu nome. Amém? Que Ele receba a nosso louvor, a nossa adoração, que a glória de Deus tome conta deste lugar. Amém? Então vamos orar por esses pedidos de oração. E tem um pedido muito especial. A irmã Marta está acamada. E eu vou fazer um desafio. Eu preciso de um grupo de irmãs para enfrentar ali e fazer uma limpeza, né, Adonira? Uma limpeza ali na casa da irmã Marta, só misericórdia. E ela está num estado muito difícil. Só misericórdia para o Senhor fazer um milagre. E bom seria que tivesse uma assistência social para a gente cuidar da Marta. A irmã Marta sempre foi uma mulher muito fiel, com todas as limitações, e agora se encontra acamada. Oramos. Quem mais quer oração nesta noite para um milagre acontecer? Eu e minha casa. Meu filho está vindo amanhã, que o Senhor guarde ele. Amém? Glória a Deus. Oramos. Juntos. Pai querido, eu tenho esse pedido de oração aqui em minha mão. Também oro pela tua serva, a irmã Marta, que se encontra naquele estado terrível. Senhor, use de misericórdia. Levante um grupo, Senhor, das tuas servas, para irem lá limpar, para com que a tua serva possa ter melhor qualidade de vida,
abra as portas, dai a bênção, dai a vitória, em nome de Jesus. Senhor, toma conta da nossa vida nesta noite, dai vitória à nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. A Érica de Sumaré congrega conosco nesta noite. Onde está a Érica? Essa irmã. A igreja quer saudar a irmã Érica, que congrega conosco. Amém? Aleluia. Oh, meu filho, dá a credencial dela lá. Irmãos, louve ao Senhor. O grupo de irmãs adora o Senhor. Aleluia. Vitória, Senhor.
Sem
Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Chegou o momento de nós adorarmos a Deus de uma forma diferente, mas de uma forma de obediência. Falar de dízimo e oferta é falar sobre obediência. Muitos criticam isso, mas isso é bíblico. Você está sentado numa cadeira, você está num local iluminado, porque a graça de Deus nos alcançou e te deu o privilégio de poder estar dizimando e ofertando e ocupando o espaço aonde que Deus habita, e você é muito bem-vindo. Nós já sabemos que Deus, Ele nos sustenta, nós já sabemos que os 10% é do Senhor, porém, nós temos que entender que a força que Deus nos dá para não estar em uma farmácia, para não estar em um hospital, não é a retribuição do dízimo ou da oferta, é a graça de Deus. Muitos falam que o dízimo e oferta serve para isso. Não, manutenção da casa de Deus. Todo mundo sabe disso. Eu quero contar um testemunho aqui, quando eu tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos, o meu filho tem 2, esse que vocês veem correr aí, para todo lado. O meu pai me contou isso há alguns meses atrás, pastor, e eu falei, na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou contar. Meu pai, nós vivíamos de pesca, muitos aqui já conheciam a gente. Nós vendíamos peixes. E tem época, igual essa época, existe a piracema, não se pode pescar. Hoje, existe um seguro defensor, que é o seguro da pesca. Wesley já contou isso algumas vezes aqui, meu primo Wesley, só que naquela época não tinha isso. E eu lembro que meu pai foi num culto, nós tínhamos uma variante que parecia a variante dos Flintstones, não tinha assoalho, tudo que caía ficava para trás. Você lembra disso, velho? Era uma TL, bege. E uma vez nós fomos num culto, e lá o pregador falou, você não pode ter medo do que você dá a Deus, porque Ele não é injusto com ninguém, nunca foi. Ele é justo. E meu pai só tinha R$40 na carteira, que era para comprar o leite, porque lá em casa é um atrás do outro. Então, se eu tinha 5, minha irmã tinha 6 e meu irmão tinha 7. Lá nós fomos um atrás do outro, certinho, em setembro, novembro, e o meu que foi do sábado passado, dezembro. Então, o que aconteceu? O pregador falou, se você tiver fé, Deus vai te restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. E meu pai falou assim, eu senti no coração, o coração queima. Quando você tem discernimento do Espírito Santo, confiança em Deus, não tem como dar errado. Preguei isso na quinta-feira aqui, é impossível. E meu pai pegou e falou assim, eu não posso, mas eu vou fazer. E meu pai fazia algumas viagens de caminhão, muita gente conhece meu pai como motorista também aqui, foi motorista há muitos anos. E ele viajou, e quando ele voltou, ele deixou, naquela época era diária, né, que se falava, quando os motoristas viajavam, eles davam diária. E o patrão dele ligou para ele e falou assim, preciso que você pegue um dinheiro aqui, que sobrou um dinheiro aqui da sua diária. O que eu quero dizer com isso? Desde que eu nasci, meu pai me ensinou a te dar o dízimo até do que não tem. Essa é a realidade. Até do que não tem. Meu pai fazia isso. Seus filhos é Deus que cuida. O leite lá não faltou, tinha R$400 no envelope. Que jeito. É Deus. É Deus. Posso? A igreja pode se pôr de pé, por favor. Tá? Eu não li a Bíblia porque todo mundo sabe desse mandamento. Tá? O pouco se faz muito nas mãos de Deus através da sua vida. Amém? Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença.
Estamos aqui, Senhor, no momento de adoração com nossos dízimos e ofertas, Senhor. Aquilo que o Senhor trouxe à nossa mão, Senhor, nós estamos devolvendo, Senhor, mas com o coração alegre, com o coração feliz, Senhor, por poder estar devolvendo o que não é da nossa parte, Senhor. Aos ofertantes, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar. E aqueles, Senhor, que não têm, Senhor, que não se sintam constrangidos, Senhor, mas que a chama do Espírito Santo possa tocar neles, Senhor, para que eles possam ser dizimista, ofertante na casa do Senhor, para que possam praticar também, Senhor, a obediência e alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, pode se assentar. Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus por esta gloriosa oportunidade, por este glorioso privilégio de mais uma vez nós estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Toda vez, irmãos, que a gente vai à casa de Deus, Deus sempre tem algo preparado para nós. E esta noite não é diferente. Deus já tem falado conosco através dos louvores, através da palavra, através de testemunhos, e Ele quer continuar falando, né? Graças a Deus, nós servimos um Deus que fala, né? Não é como a Bíblia diz, fala sobre os deuses, né? Das nações, que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que estende a mão para operar maravilha, é um Deus que caminha, né? É um Deus que opera. E esta noite Deus está aqui para nos abençoar. Deus nunca reúne o seu povo em vão, porque Deus não é como nós fazemos coisas muitas vezes sem um propósito, fazemos coisas aleatoriamente, fazemos às vezes por fazer, mas Deus não é assim. Tudo que Deus faz, seja até coisas aparentemente aos nossos olhos, muitas vezes até insignificante, mas Deus em tudo, Ele tem um propósito, e esta noite Deus tem um propósito aqui nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler aqui, para a base das nossas palavras, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, e o versículo 17 a seguir. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos lendo aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Eu agradeço aqui o pastor Paulo, né? Nosso pastor, por esta rica oportunidade. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 5:17. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus, diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, por esta passagem maravilhosa da palavra de Deus. Como toda a Bíblia, né, é maravilhosa. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse
ela é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui nesse texto, um homem que era paralítico, e nós vemos aqui que alguns amigos daquele homem, com certeza eram amigos, ou pode ser que seja algum parente, mas o certo é que aqueles homens empreenderam ali um esforço para ajudar aquele homem, pois ele tinha uma deficiência física que não permitia ele ir sozinho até onde estava Jesus, e ele precisava que alguém o conduzisse a Jesus. A Bíblia aqui não dá detalhe se aquele homem pediu para ir até Jesus, ou se foi aqueles homens que tentaram levar aquele homem até Jesus, mas o certo é que eles pegaram aquela cama e foram até onde Jesus estava. Irmãos, é interessante notar, diz aqui a palavra de Deus, que Jesus estava naquela casa ensinando, e havia ali uma grande multidão. Onde Jesus estava, a multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia. Onde Jesus passava, ele operava milagre, ele falava como ninguém nunca falou, ele fazia coisas gloriosas, porque o profeta Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, lá o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele já profetizou que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Então, Jesus é maravilhoso. Por onde Jesus passava, ele operava sinais, milagres e maravilhas. E Jesus está aqui essa noite, irmãos, para operar sinais, milagres e maravilhas na nossa vida. Glória a Deus. E havia ali uma grande multidão, e havia também alguns doutores ali, né? Fariseus e doutores da lei, alguns religiosos, alguns líderes religiosos. E a Bíblia diz aqui, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Veja bem, Jesus no seu ministério terreno, ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus. Ele não usou a sua divindade para vencer o mundo, o diabo e o pecado. Ele não usou a sua divindade. Ele venceu como ser humano. Ele venceu como homem. Por isso a Bíblia diz que ele foi o segundo Adão. Ele venceu como ser humano, mas ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era a segunda pessoa da Trindade, e ele era também 100% homem, 100% homem. E Jesus, no seu ministério, houve no ministério dele a cooperação do Espírito Santo. Haja vista que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, quando ele saiu do batismo, quando ele saiu da água, o Espírito de Deus desceu sobre ele, pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E em Lucas capítulo 4, Jesus foi à sinagoga e pediu ali o livro, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro do profeta Isaías em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para restaurar os contritos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, o Espírito Santo atuava na vida de Jesus, no seu ministério terreno. E desta feita, a Bíblia diz aqui que neste momento, neste dia, nesta ocasião, o Espírito do Senhor estava com ele para curar.
Irmãos, nós nunca sabemos o que Deus vai fazer. Existe, é louvável, não é errado, não é pecado, isso é bom, né? Fazer um culto de libertação, um culto onde Deus vai abrir as portas de emprego, um culto onde Deus vai fazer determinadas coisas. Isso é bom, isso nos acrescenta fé muitas vezes. Fazer um culto onde Deus vai abrir porta de emprego, gera aquela fé, a pessoa fala, eu vou lá, eu estou desempregado, eu vou, né? Mas irmãos, nós nunca sabemos o que Deus vai fazer. Num culto como hoje, neste exato momento em que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, Jesus pode libertar, Jesus pode curar, Jesus pode abrir porta de emprego, Jesus pode fazer o que Ele quiser fazer. Não tem como nós imaginarmos o que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. E esta noite eu não sei o que Deus vai continuar fazendo, porque Ele já fez aqui hoje, mas Ele vai continuar fazendo algo em nosso favor. Glória a Deus, Ele pode abrir porta essa noite, Ele pode curar enfermos esta noite, Ele pode batizar no Espírito Santo esta noite, Ele pode conceder dons espirituais esta noite, porque nós somos uma igreja pentecostal, e Deus está aqui para abençoar. Veja bem, a virtude do Senhor estava com ele para curar, e uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Irmãos, como é bom quando nós colocamos algo diante de Jesus. Muitas vezes nós temos uma dificuldade, um problema, e levamos aquele problema diante de pessoas, diante muitas vezes nada contra, é necessário, é bom, mas às vezes a pessoa leva lá num psicólogo, num psiquiatra, isso normal, nada contra, mas é bom levar para Jesus também. Nós temos que levar para Jesus. Coloque as tuas dores, as tuas dificuldades, as tuas fragilidades, a tua ansiedade, coloque esta noite diante de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar aos pés de Jesus toda a ansiedade. No mundo em que vivemos hoje, estamos em pleno século 21, um mundo tão problemático, tão agitado, tão acelerado. Quem que não fica ansioso, irmãos? Nós ficamos ansiosos, mas devemos levar diante de Jesus. Tudo quanto nós levamos diante de Jesus, Jesus vai operar milagre. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, colocaram diante de Jesus, colocaram nas mãos de Jesus. Jesus levantou os olhos ao céu, deu graças e começou a distribuir pão e peixe, distribuir pão e peixe, distribuir pão e peixe. E quanto mais pão ele dava, mais pão tinha. Quanto mais peixe ele dava, mais peixe tinha. E alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque colocaram diante de Jesus. Aquela mulher que o seu filho tinha morrido lá no Antigo Testamento, levaram, ela foi procurar o profeta, porque no Antigo Testamento o profeta, ele era um representante direto de Deus. Ali era quando alguém levava para o profeta, estava levando a situação, a questão, a dificuldade para Deus. E ali ela levou o problema para o profeta. Ela até encontrou com alguém no caminho. Como que vai? Ela disse, está tudo bem. Ela não contou para aquela pessoa. Por quê? Porque ela sabia quem podia resolver o problema. E ela levou para o profeta. E o profeta foi lá.
se deitou sobre o menino. E os irmãos conhecem essa passagem. O menino havia morrido, mas o menino ressuscitou. E ele devolveu aquela criança para sua mãe. Quando nós levamos as coisas para Deus, aleluia, glória a Deus. Quando nós colocamos diante do Senhor, Deus sempre vai ter uma resposta. Deus sempre vai ter uma solução. Deus sempre vai fazer algo em nosso favor. Esta noite, coloque diante de Jesus. Coloque diante de Jesus. Coloque diante de Jesus. E aqui, irmãos, eles levaram, alguns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Eu imagino esta cena. Eles tiveram fé, eles creram no extraordinário, eles acreditaram que Jesus ia fazer um milagre, e pela fé, eles venceram barreiras. Havia ali muita dificuldade, imagine, subir, eu trabalhei ali no INSS de vigilante, e às vezes tinha que levar a pessoa com cadeira de roda. Hoje temos cadeira de roda, tantas coisas, tantas facilidades. E eu lembro que já era difícil levar lá no médico, subir rampa e tal, descer a pessoa muitas vezes da cadeira, depois pôr. Já era difícil, já é difícil hoje. Imagine aquela época, subir talvez por uma corda, subir em cima de um telhado com um homem paralítico numa cama, sem poder derrubar, com muito cuidado. É uma situação difícil. Eles poderiam simplesmente falar: quer saber? Olha, não dá para chegar diante de Jesus hoje. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Quem sabe amanhã Jesus vai estar mais tranquilo, não vai ter essa multidão. A gente procura Jesus amanhã. Quem sabe, né? A gente vai lá, pega você e traz uma oportunidade melhor, onde não tenha tanta gente ali ao redor de Jesus. Irmãos, mas eles venceram as barreiras. Eles creram que aquele dia era o dia do milagre. O dia do milagre, o dia da bênção, o dia da salvação se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da bênção. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia do milagre. Jesus estava ali e eles creram. Não vamos deixar para amanhã não. Me lembrei aqui agora quando Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. É depressa, Deus tem pressa. Deus tem pressa em abençoar. Deus tem pressa em salvar. Deus tem pressa em nos dar a vitória. Deus tem pressa em operar na nossa vida. Deus tem pressa em trabalhar na nossa vida. E Jesus olhou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Não é amanhã, não é na próxima semana ou no próximo mês, não. É hoje, Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Portanto, hoje é o dia da bênção. Nós somos bem-aventurados, irmãos, porque viemos ao culto hoje. Quanta gente, talvez muitos, como o nosso pastor falou, com certeza estão viajando. Mas talvez quantos também disseram: hoje eu não vou ao culto.
eu vou amanhã, ou eu vou domingo que vem. Irmãos, como é bom estar na casa de Deus hoje, né? Hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da vitória. A Bíblia fala de uma mulher, filha de Fanuel, uma viúva de quase 84 anos. Simeão foi pelo Espírito ao templo, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, viúva de quase 84 anos. E ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Olha só, como é bom estar hoje, não perder a bênção. Todas quantas vezes nós pudermos estar, devemos estar. Aquela mulher, Ana, filha de Fanuel, era uma profetisa e não se afastava do templo. Naquele dia, imagine quantos dias ela vinha ali, todos os dias, ela não se afastava do templo. Ela estava ali talvez na segunda, na terça de novo, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, repetidas vezes. Mas naquele dia, de repente, entrou um casal com um bebê no colo. E Simeão, Deus tinha feito uma promessa para ele, que ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. E quando Simeão foi ao templo pelo Espírito, quando ele olhou para aquele casal, ele se dirigiu ao casal. Aleluia! Glória a Deus! Tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus e disse: Senhor, despedes agora em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todas as nações, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Glória a Deus, aleluia. Ele teve um encontro com a salvação de Deus, ele abraçou a salvação de Deus, porque ele estava ali. Ana teve o privilégio de ver o menino Jesus, o Salvador, o Messias, naquele dia, e ela saiu contando a bênção para todo mundo. Você vai sair daqui esta noite contando a bênção para todo mundo, porque Deus tem bênção para nós hoje aqui. Eu creio, Deus tem bênção para as nossas vidas. E ali, aqueles homens venceram as dificuldades, venceram as barreiras, porque eles creram que Jesus ia fazer o milagre. Eles não deixaram para outro dia, eles não deixaram para outra ocasião. Eles se esforçaram, subiram no telhado, abriram um buraco no telhado e desceram a cama diante de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, parece que eu vejo Jesus, de repente ali, a Bíblia não relata naquele instante o que Jesus estava fazendo, talvez ensinando, né? Com certeza ali ensinando, talvez curando alguém, mas o certo é que, de repente, aquela cama começa a descer, e Jesus vai observando aquela cama descendo, e ele olha bem para o paralítico. Isso é maravilhoso. Ele olhou bem para o paralítico, e ali havia uma expectativa, principalmente daqueles homens que levaram o paralítico. Agora ele vai falar: levanta-te e anda. E ele vai levantar e vai andar. Mas ele não falou, não mandou o paralítico andar, porque Jesus sabia qual era a maior necessidade da vida daquele homem. Até o paralítico, talvez ele pensava: não, a minha maior necessidade é ser curado, é a cura física. E todos ali pensavam a mesma coisa. Mas quando Jesus olhou para ele, Jesus viu a necessidade real daquele homem. Esta noite, Jesus está olhando para nós. Eu creio, pela palavra que nós estamos ministrando, que Jesus está olhando para mim esta noite. E Ele conhece a minha real necessidade. Ele está olhando para você esta noite, e Ele conhece a tua real necessidade.
Talvez ninguém sabe o que você de fato precisa. Às vezes nem nós mesmos. Mas Jesus conhece o ponto. Ele não vai fazer algo que não é prioridade. Aleluia. Deus sempre vai na prioridade. Aleluia. E na supliai. Esta noite, Ele está vendo a prioridade na tua vida. Ele sabe o que é prioridade para fazer na sua vida. Quando Deus veio ali na viração do dia no jardim do Éden, Ele foi direto ao ponto. Ele bradou ali: Adão! Parece que eu vejo Deus clamando, irmãos, com pesar. Ele não estava clamando com ira: agora eu vou destruir Adão, eu vou matar Adão. Não, era um clamor de Deus chamando o homem para si. Adão, onde estás? E ali o homem se escondeu. Mas Deus sabia exatamente o que o homem precisava. E Ele foi ao ponto. Ele preparou ali a pele de um animal, que já era a solução real do problema. Era a prioridade. A pele daquele animal representava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi ao ponto. Ele foi na prioridade. O que Adão precisa agora é redenção, é perdão de pecado. Então eu vou preparar exatamente o que ele precisa. E ele disse para Adão: da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Foi a primeira promessa de redenção. Foi a primeira promessa na Bíblia de solução para o problema do homem. Porque essa era a prioridade. Era o que de fato a humanidade estava precisando. E ele olhou para este homem. Aleluia. Oh, aleluia. Ele olhou para ele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era o ponto, era o que ele precisava, era do perdão do pecado. Muitas vezes precisamos de uma cura, isso é maravilhoso. Mas a maior necessidade do ser humano é a salvação da alma, é a cura espiritual, é a salvação. E ali Jesus olhou para ele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E alguns que estavam ali começaram a razoar entre si: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Mas eles não sabiam, eles não entendiam, eles não conheciam que ali estava o próprio Deus. Lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, ali estava o Criador, o próprio Criador. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali estava o Emanuel, que foi profetizado pelo profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ali estava o próprio Deus, mas eles não conheciam, eles ainda não entendiam. Portanto, Jesus tinha toda a autoridade. Jesus tinha toda a autoridade para perdoar pecado. Por isso ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E quando eles arrazoaram em seus corações, Jesus olhou para eles e disse: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Ora, para que saibais
porque o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Ele olhou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou, saiu andando com aquela cama nas costas, e o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Jesus aqui, Ele fez a obra completa. Ele perdoou o pecado daquele homem, salvou a alma dele, curou ele, e ele foi andando saudável para casa, glorificando a Deus, porque recebeu a salvação. Que coisa gloriosa, irmãos. Paulo escreveu: aquele que em vós começou a boa obra. Eu tenho certeza, todos que estão aqui, né? Um dia, eu estou me lembrando aqui agora do dia que Jesus começou uma boa obra na minha vida, na vida da minha família. Ele começou, se você refletir agora, você fazer uma reflexão, você vai se lembrar do dia que Jesus começou uma boa obra. E sabe qual é o ponto desse versículo? O que eu fico maravilhado aqui é a palavra começar. Porque aqui o que Paulo escreveu é o seguinte: aquele que em vós começou a boa obra. O que isso quer dizer? Que se ele começou, acabou, irmãos. Ele não vai deixar pelo meio do caminho. Ele não vai deixar a obra incompleta. Ele vai completar a obra. Ele vai fazer a obra completa. Nós não sabemos como Ele vai fazer, o dia que Ele vai fazer, o modo que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quem crê que Ele vai fazer a obra completa aqui? Ele vai fazer a obra completa. Davi no Salmo 40, ele deu um testemunho. Ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Davi estava dizendo o que aqui? Ele fez a obra completa. Ele fez a obra completa. Ele fez a obra completa na minha vida e pôs um novo cântico na minha boca. Deus vai colocar um novo cântico na tua boca. Deus vai colocar um novo cântico na tua boca, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aqui, irmãos, esse homem foi curado. Interessante aqui no versículo 20, quando colocaram aquele homem diante de Jesus, ali no meio, a Bíblia diz aqui: e vendo-lhes a fé. Olha só, que coisa gloriosa. Jesus está vendo a tua fé. E vendo-lhes, Jesus vê a tua fé, Jesus vê o teu esforço, Jesus vê a tua determinação, Jesus está vendo o desejo do teu coração, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, olha só, ele viu a fé. Jesus vê a fé, ninguém vê a fé, nem nós vemos a fé. Nós entendemos um pouquinho o nosso grau de fé, é quando a dificuldade vem. Jó era um homem de fé. O vento soprou tão forte na vida de Jó, irmãos. O vento soprou tão forte. Muitas vezes eu olho para a vida de Jó como uma árvore. Como uma árvore. E o vento foi tão forte, a tempestade, o temporal na vida de Jó. Parece que eu vejo ali, arrancou as folhas, quebrou os galhos. Parece que eu olho assim, ficou só o tronco. Mas a fé dele estava em Deus. As raízes da sua fé eram profundas. E daqui a pouquinho, começou a brotar de novo. Começou a brotar de novo. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, Deus está vendo a tua fé. Pode ser que você fale, minha fé é pequena. Mas a fé, ela é crescente. E esta noite, Jesus, Ele está aqui para acrescentar
a nossa fé. Aqui, Jesus completou a obra na vida deste homem. E nós vemos aqui no final desse texto, versículo 26, olha só. E todos ali, todos que estavam ali, ficaram maravilhados, até os fariseus, ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Irmãos, Deus é Deus de prodígios. Ele pode fazer o impossível em nosso favor. Continue servindo fielmente ao Senhor, que Deus tem bênçãos sem medida para a sua vida, e Ele não vai deixar a obra sem terminar. Guarde esse versículo: aquele que em vós começou a obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Nosso Deus é Deus de prodígio. Quem crer nesta noite, Deus fará prodígio. Qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem, aleluia, que o Filho do Homem, aleluia, o Jesus, ora que mais fácil o Filho do Homem veio perdoar os pecados, aleluia, glória a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Glória a Deus. Hoje vimos prodígios. Jesus perdoa pecado. Jesus cura. Jesus liberta. Aleluia. E é tão bom quando a igreja do Senhor contempla prodígios. Prodígios. A nossa irmã que veio lá da igreja do pastor Felipe, manda um abraço a ele, lá de Sumaré, tem visto prodígio. Tem visto prodígio. Tem visto prodígio. Tem visto prodígio. Aleluia. Tem visto prodígio. É pesado eu falar de uma maneira que Jesus ainda faz prodígios. Em pleno século 21, Jesus ainda faz prodígio. Mas pastor, como? Jesus hoje não faz mais. Não, Jesus ainda faz. Jesus ainda faz, e faz maior. E faz maior. E faz maior. E faz maior. Jesus faz prodígio. Jesus faz prodígio. Mas pastor, é só médico. Não, Jesus ainda continua curando. Por mais que a medicina tenha evoluído muito,
ele pode cortar aqui, cortar ali, fica faltando peça. Fica faltando peça. Fica faltando peça, Pedro. Mas Jesus, ele te cura. Jesus, ele cura você nesta noite. Jesus cura a tua vida nesta noite. Jesus muda o teu viver nesta noite. Pastor, eu não entendo. Eu venho sofrendo há tantos anos. Oi! Aquele paralítico sofria há muito tempo. 38 anos, né, pastor? Sofria há muito tempo. Eu tenho falado que ali se juntou a fé, a coragem, a decisão. Foram a decisão e o outro era a ação. Porque o paralítico estava lá na cama. A situação estava difícil. Se não fosse aqueles 4 homens se juntarem e agirem, o que seria do paralítico? O que seria do paralítico? Agora preste atenção. Jesus está aqui para fazer prodígios. Prodígios na tua vida. E nesta noite eu quero ver o prodígio da salvação. Eu vim porque fulano me convidou. Não, você veio porque Jesus tem um propósito na tua vida. Jesus te trouxe neste lugar porque tem um propósito na tua vida. Não foi porque fulana te convidou, não. A fulana foi usada por Espírito Santo. Mas Jesus tem um propósito na tua vida. Ele quer fazer prodígios e maravilhas na tua vida. Eu quero que a igreja se levante em pé. Oi. Eu quero, aleluia, que a igreja fique orando em espírito. Eu quero perguntar onde está a primeira alma para Jesus. A primeira alma para Jesus. Você veio aqui porque Jesus quer mudar o teu viver. Quer mudar, mas eu tenho um esquema marcado já para o final de ano. Nós vamos beber lá. Não, você não vai fazer isso não. Jesus vai mudar a tua vida hoje. A tua vida hoje. A tua vida hoje. A palavra do Senhor fala. Eu quero perguntar onde está a primeira alma que vai se entregar a Jesus. Ele te chamou nesta noite para fazer um prodígio na tua vida. Saia do teu lugar e vem aqui. Vem aqui, porque Jesus vai mudar a tua vida. Jesus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Saia do teu lugar agora. Jesus fez, aleluia. Mas pastor, eu não estou preparado, eu tenho uma paquera, um esquema. Não, Jesus trouxe você aqui para mudar a tua vida. Saia do teu lugar, a tua vida será mudada. Será mudada. Venha, venha. Venha com fé. Esta palavra não é pregada sempre. Jesus muda a tua vida. Saia do teu lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. É só levantar a mão. A tua mão está muito pesada. Levante a mão agora, em nome de Jesus. Vamos lá, ajude a levantar a mão. Em nome de Jesus, levante a mão. Levante a mão, levante a mão, só levante a mão.
Jesus muda. Ali tem uma alma aceitando Jesus agora. Venha, filha. Traga ela aqui, filha. Traga ela aqui. Aleluia. Traga ela aqui. Aleluia. Jesus salva. Traga ela aqui. É o Senhor fazendo um milagre, fazendo um prodígio. Olha ali, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus salva, aleluia. Jesus salva, aleluia. Ele muda. Cadê a segunda alma? A segunda alma. Agora eu quero orar por você que se encontra enfermo. Não importa onde seja a enfermidade. Não importa. O médico disse, vai ter que abrir, cortar e tirar tudo. Não. Jesus vai te curar. Saia do teu lugar e vem aqui. Oi. Saia do teu lugar e vem aqui. Você também saia do teu lugar e vem aqui. Aleluia. 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 Saia do teu lugar e vem aqui. É hora de cura. É hora de mudança. Oi. Salvação já foi. Cura. Jesus vai te curar. Vai mudar o quadro da tua vida. Ó. Tem alguns irmãos que têm problema de hérnia. Jesus vai curar agora. Jesus vai curar agora. Aleluia. Ah, pastor, tem a medicina. Lá na faculdade tem o hospital, aleluia. Não, Jesus vai mudar o teu viver. Oi. Jesus vai mudar o teu viver. Preste bem atenção. Agora eu vou orar. Aleluia. Vem aqui, filhos. Creia no milagre. Pode vir. Tem mais lugar aqui, ó. Ah, mas eu ando depressivo, ando DP. Eu ando DP, mas você não aguenta dar o passo para receber a vitória. Vem aqui. Eu quero orar por você. E o Jesus que faz prodígio vai curar você nesta noite. Dá este passo de vitória. Dá esse passo de vitória. Pode vir todo mundo se precisar. Venha. Venha em nome de Jesus. Dá esse passo pela fé. Venha. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Venha. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Filha, o diagnóstico foi dado, mas a cura é com Ele. Agora, como Ele faz prodígio, Ele vai mudar a tua vida profissional. Ele vai abrir uma porta muito grande. Saia do teu lugar e venha. Venha, venha logo, cara. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Deus muda a tua vida hoje. Há prodígio hoje.
filhas, cante. Cante. Enquanto canta, o Espírito Santo vai agir. Vamos lá. Tu me das a chance de Crescer um pouco mais. Venha! as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Ô, irmã, traga a irmã aqui, ó. Essa irmã que não enxerga. Traz aqui. Não se abrir o mar. Vem aqui. Vem pra cá. Vem, filha. Ô, filha. Traga a tua mãe aqui. Oi. Manda ela esfregar os olhos. Aleluia. Manda esfregar os olhos. Aleluia. Pela fé, a palavra de Deus fala que há prodígios. Esfrega os olhos. Jesus, aleluia, cuspiu no chão, fez uma lama e passou nos olhos daquele cego. Vamos rompendo em fé novamente. Cada vez que a minha fé a tua fé é provada. Glória a Deus. Aleluia. 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 Receba o milagre. Receba o milagre. Receba o milagre. Receba o milagre. Haja. Deus te dá graça. Deus te dá fé. Oi. Tudo é rompendo em fé. Eu fiz uma cirurgia da boca. Estava incomodando como nunca. Foi anestesia geral. Mas quando eu comecei a melhorar, eu caí dentro do banheiro. E Janaína, e ficou uma dor todinha aqui. Quem me levou ao médico? O pastor, eu não sei se foi o pastor Zé Miguel, me levaram ao médico. Fui para a Unimed. A dor era muito forte. Muito forte. Mas a radiografia não apareceu nada. Tem horas que só a fé tira a dor do teu corpo. Só a fé te ergue. Só a fé te exalta. Esses aqui tomaram a fé hoje, pela fé. Vêm até aqui, dão esse passo, publicamente.
É difícil dar esse passo. Mas hoje o Senhor faz um milagre na tua vida. Hoje o Senhor faz um milagre na tua vida. Há prodígio neste lugar. Há prodígio neste lugar. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. E pela fé, o milagre vai acontecer. Pai querido, mediante a tua palavra pregada nesta noite, pela fé, os teus servos têm dado esse passo de vitória. Há salvação nesta noite, neste lugar. Irmãos que tomam pela fé esse passo da cura. Outros querem uma porta aberta. Mas pela tua palavra, pelo teu nome, eu creio neste milagre. Eu creio nesta maravilha. Eu creio nesta cura. Haja. Dai a bênção, dai a vitória. Em nome de Jesus. Em nome. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Pode tomar o teu assento. E creia no milagre. E creia no milagre. A mudança de vida. A mudança de vida. Oh! Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Oi. A nossa jovem ali acompanha essa moça que se entregou a Jesus nesta noite. Glória a Deus. Oi. Aleluia. Irmã Wanda, quer fazer o convite para os irmãos no próximo ano? Vem aqui. Ainda tem tempo. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, meus amados. Estamos aqui nesta noite, que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez. Essa semana eu estava chegando em casa de carro e eu falei: Senhor, como eu posso te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Irmãos, não tem palavras para nós expressarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. E nós temos nos reunido aqui, irmãos, todo domingo, em torno da palavra de Deus, exaltando a palavra do Senhor. Uma vida espiritual sadia não pode existir se nós não priorizarmos a palavra do Senhor. Então, irmãos, esse é um convite que o Espírito Santo, que Ele se incumba nesta noite de te mostrar, de revelar ao seu coração o quanto é importante nós estarmos reunidos em torno da palavra, trazermos os nossos filhos para a escola bíblica dominical. Os nossos filhos são filhos diferentes, irmãos, quando nós trazemos eles para a escola dominical, porque eles estão crescendo na graça e estão crescendo no conhecimento do Senhor. É muito importante, porque a escola bombardeia os nossos filhos com tantas ideologias. E às vezes o tempo que nós temos em casa é um tempo pequeno, muitas vezes. Não que a responsabilidade de ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor seja da igreja, é dos pais. Mas a igreja está aqui para dar esse amparo. Nós temos 3 classes de crianças divididas por faixa etária. Nós temos 6 classes aqui. 3 de criança,
uma classe de adolescentes, uma classe de jovens e uma classe de adultos. Então nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, preparados, né, pela graça do Senhor, para poder dar para os irmãos esse ensino. Nesse próximo trimestre de 2026, o primeiro trimestre, nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade aqui na classe dos adultos. Um tema muito importante, porque tem muito irmão que ainda não crê que o Espírito Santo é Deus. Então, irmãos, venha para a escola dominical. Honre a Deus com a sua vida. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda palavra divinamente inspirada é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então eu quero deixar este apelo para a igreja, que em 2026 você tenha esse projeto no seu coração, de vir e ser aluno assíduo da escola bíblica dominical. Posso ouvir um amém da igreja? Amém, graças a Deus. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe, irmão Fábio. Meus queridos irmãos, os trabalhos funcionaram normalmente. Terça-feira, o grande culto, que as irmãs estejam aqui, a mocidade e os irmãos, para nós fazermos um grande culto. Dizer aos irmãos que quinta-feira não haverá culto, né? Então os irmãos sabem, né? Que tem umas boas festas para os irmãos aí. Vamos colocar sobre os pés e vamos agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus que está no céu, queremos agradecer ao Senhor por tudo o que foi feito nesta noite, pelos louvores entoados, pela vida que chegou a Cristo nesta noite, e agora chegou a hora de nós retornarmos para nossos lares. Leva-nos em paz, dê uma noite abençoada para todo o teu povo, abençoa essa semana de trabalho, abençoa cada um, Senhor, que cada um possa ser cabeça naquilo que faz, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Os diga, terminado em nome de Jesus.